E se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e a vida extraordinária que você sonha não é falta de dinheiro, de conexões ou de sorte? É algo muito mais simples e que está totalmente sob o seu controle. Eu precisei ouvir em uma conversa com meu pai e também vai servir para você, eu tenho certeza. Nos próximos minutos vou revelar a você uma estratégia baseada nesse conselho que transformou a minha vida e o modo como eu vejo o meu progresso. Essa não é mais uma daquelas promessas vazias de transformação instantânea. É uma abordagem, uma outra maneira de ver comprovada por mim mesmo, que funciona justamente porque respeita como o nosso cérebro realmente opera quando queremos criar mudanças e progresso duradouro. Você já se pegou olhando para os seus sonhos como se fossem montanhas impossíveis de escalar? Sei exatamente como é essa sensação. Aquela voz interior que diz: isso é demais para mim, não tenho o que é preciso. Outras pessoas conseguem, mas eu sou diferente. Você se sente paralisado entre o desejo da mudança e o medo do fracasso. Cada dia que passa é igual ao anterior e aquela sensação de estar desperdiçando seu potencial só aumenta. A verdade é que você não está sozinho. Essa paralisia afeta até as pessoas mais talentosas e capazes. Mas hoje quero mostrar que existe uma saída desse ciclo, e ela é surpreendentemente simples. Teve um momento da minha vida que eu já estava muito bem de trabalho e financeiramente, mas como sou uma pessoa muito ambiciosa, sempre achava que ainda estava muito aquém do que eu merecia. Mesmo tendo muito, achava que ainda faltava muito e que não me sentia realizado. Foi então que eu lembrei de uma conversa com meu pai, onde ele disse: filho, para chegar ao topo da montanha, você não precisa dar um salto gigante. Basta dar um passo hoje, outro amanhã, agradecer pelo que você conseguiu e continuar andando. Você já está na metade. Olha o que ele falou, só falta metade. Veja a diferença. Ele focou no só falta metade. E eu estava pensando no ainda estou na metade. Na época achava que era apenas um daqueles ditados de gente mais velha, mas naquele momento algo me clicou. Percebi que estava tentando escalar minha montanha em um único dia. E isso era impossível e também não estava orgulhoso de já estar na metade do caminho. O que descobri naquele dia com meu pai e que venho aplicando desde então é o que eu chamo de revolução dos pequenos passos. É uma abordagem que vai contra tudo que a cultura de gratificação instantânea nos ensina e que hoje está ainda mais presente nas nossas vidas, nessa loucura de imediatismo que nos encontramos. Não se trata de transformações dramáticas, da noite para o dia, mas de microcompromissos diários que qualquer pessoa pode cumprir, não importa quão ocupada ou desmotivada esteja. Imagine que a sua meta é como plantar e cultivar uma árvore. Você não pode simplesmente puxar os galhos para fazê-la crescer mais rápido. O crescimento acontece naturalmente, dia após dia, quando você fornece água e nutrientes consistentes. Da mesma forma, sua vida se transforma não através de esforços heróicos ocasionais, mas através da consistência de pequenas ações diárias. Então, como funciona na prática, essa revolução dos pequenos passos? Primeiro, escolha uma área da sua vida que você realmente quer transformar. Pode ser saúde, carreira, relacionamentos, finanças ou desenvolvimento pessoal. Segundo, defina qual seria o menor passo possível que você poderia dar nessa direção. E quando digo menor, quero dizer realmente pequeno. Tão pequeno que pareça ridículo não fazê-lo. Por exemplo, se quer melhorar a sua saúde, comece com uma caminhada de apenas 5 minutos por dia. Se quer escrever um livro, comprometa-se a escrever apenas um parágrafo diariamente. Se quer aprender um novo idioma, estude apenas 3 palavras novas a cada dia. Se quer economizar dinheiro, guarde apenas R$ 5 por dia. Terceiro, crie um ritual diário para esse pequeno passo. Associe-o a algo que você já faz todos os dias. Por exemplo, faça sua caminhada de 5 minutos logo após escovar os dentes pela manhã, ou escreva seu parágrafo logo após o café. Quarto e mais importante, celebre cada pequeno passo concluído. Seu cérebro precisa associar a ação com uma sensação de conquista. Um simples conseguir ou marcar um X no calendário já é suficiente. O segredo aqui não é a
magnitude do passo, mas a consistência. É melhor dar 365 pequenos passos em um ano do que tentar dar 50 passos gigantes e desistir após o terceiro. Agora, sei que você pode estar pensando, mas passos tão pequenos nunca irão me levar aonde eu quero chegar. Ou isso vai demorar uma eternidade. Entendo completamente a sua preocupação. A verdade é que existem dois caminhos. O caminho da transformação lenta, mas certa, ou o caminho de ficar parado sonhando com saltos gigantes que nunca acontecem. E aqui está o segredo que eu descobri. Quando você começa a dar pequenos passos consistentes, algo mágico acontece. Primeiro, você cria momentum. É como empurrar um carro. No início é difícil, mas uma vez que ele começa a se mover, fica cada vez mais fácil. Segundo, seu cérebro começa a criar novas conexões neurais. Você desenvolve o que os psicólogos chamam de autoeficácia, a crença na sua capacidade de realizar tarefas e atingir objetivos. Essa confiança se espalha para as outras áreas da sua vida. Terceiro, haverá dias em que você naturalmente vai querer fazer mais do que o mínimo. Nesses dias, permita-se. Se planejou caminhar 5 minutos, mas está se sentindo bem, vá por 15 ou 20, mas nunca se cobre para fazer mais do que o mínimo estabelecido. E sim, haverá dias difíceis, dias em que você não vai querer fazer absolutamente nada. Nesses dias, lembre-se, apenas um pequeno passo, 5 minutos, um parágrafo, 3 palavras, R$ 5. É tudo o que você precisa fazer. E acredite, a sensação de ter feito algo, por menor que seja, em um dia ruim, é incrivelmente poderosa. Desde que comecei a aplicar a revolução dos pequenos passos em janeiro desse ano, os resultados têm sido surpreendentes. O mais impressionante não são os resultados em si, mas como me sinto diferente mentalmente. A sensação de impotência e estagnação foi substituída por um sentimento de progresso constante. Acordo todos os dias sabendo exatamente qual pequeno passo darei. Isso traz uma clareza e propósito que eu não tinha antes. A vida que você deseja criar está a um pequeno passo de distância. Não é um passo gigante que parece impossível, mas um passo tão pequeno que você não tem desculpa para não dá-lo. A verdadeira transformação não acontece em momentos grandiosos de inspiração, mas na quieta revolução dos pequenos passos diários. É como a água que, gota a gota, tem o poder de esculpir até mesmo a rocha mais dura. Então, quero te desafiar. Escolha agora uma área da sua vida que você quer transformar. Defina o menor passo possível que você pode dar amanhã. Comprometa-se com esse pequeno passo por 30 dias. Não prometa mais do que isso. Apenas 30 dias. Um pequeno passo por dia. E se você aceitar esse desafio, garanto que ao final desses 30 dias, você não apenas terá feito progresso tangível em direção ao seu objetivo, mas terá descoberto um novo poder dentro de si. O poder da consistência. Lembre-se, você não precisa mudar a vida inteira de uma vez. Você só precisa mudar o seu próximo passo. E depois o próximo e o próximo, até que um dia você olhe para trás e perceba que a montanha que parecia impossível de escalar já está sob os seus pés. A revolução dos pequenos passos começa agora. Qual será o seu primeiro passo? Já vou responder para você. Seu próximo passo é ver esse vídeo aqui, ó. 25 hábitos essenciais para mudar a sua vida ainda esse ano. Já clica aí e se ainda não se inscreveu no canal, vou te pedir humildemente que faça também e curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas que estão precisando ouvir isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.